Olá, seja bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje a gente inicia um novo quadro aqui no canal, que é o Desenvolvimente Podcast. Podcast que eu trago convidados para compartilhar suas histórias, dicas práticas. E hoje eu trago aqui uma convidada, que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda, Amanda Belotti. Obrigada, Wagner. Primeira convidada, espero que não a última. É verdade. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Como que é a formação em fisioterapia? Então, Wagner, o meu avô, ele era da área da saúde. Ele era enfermeiro e eu acompanhava, porque quando ele aposentou, as pessoas continuavam indo até a casa dele, né, para poder tomar injeção, fazer um curativo. Naquela época rolava muito de assim, a unha do fulano vai cair. Aí meu avô, não vou tirar não, pá, puxava, né? Hoje em dia eu não vejo muito disso, mas eu acompanhei bastante. Uhum. Então eu queria alguma coisa na área de saúde. Mas isso eu já sabia. Mas assim, eu sempre tive muito nervoso de agulha, sangue. E aí onde não tinha isso seria na fisioterapia. Eu já tinha um pezinho lá. E aí quando eu tava com 16 anos, eu tive uma lesão no joelho. E um médico que me atendeu, infelizmente não era um bom médico, depois eu soube, ele falou comigo assim, olha, Amanda, nunca mais você vai poder subir e descer a escada. Oxi. E nunca mais, quando você tem 16 anos, é muito tempo. E aí eu falei, gente, não é possível, nunca mais, né? Só andar de elevador agora? Eu não posso ir, né? Eu tenho escada. Então, assim, eu achei, assim, muito, né? Muito enfático da parte dele. E, assim, eu sempre fui muito questionadora, né? Aí eu falei, não é possível. Aí, né, na época, eu conhecia de vista, assim, de saber que tinha, né? Porque eu ainda não era muito do mundo da fisioterapia, não conhecia quase ninguém, mas eu sabia que tinha um fisioterapeuta conhecido, aí eu procurei ele, eu posso falar o nome, depois ele me ajudou até na minha monografia de conclusão de curso, eu gosto demais dele, que é o Dr. Anderson Daibert, e ele trabalhava com uma outra fisioterapeuta, e aí eles falaram, não tem disso de nunca mais, a fisioterapia existe para isso, né? Para a gente poder, assim, devolver o máximo para o paciente sem dizer para ele que nunca mais ele vai poder fazer alguma coisa que ele gosta ou que ele necessite. E aí eu me reabilitei, subi dessa escada sem problema, e aí foi quando eu falei, não, eu quero fazer isso. E aí eu me graduei, eu entrei na UFJF em 2005, me graduei em 2009, entrei na pós-graduação em 2010 de ortopedia, né? E, assim, eu trabalho um pouco também com casos de reumatologia e biomecânica. E é engraçado, porque durante a faculdade, a gente fica meio perdido do que a gente vai... Onde a gente vai se especializar, né? Porque a gente conhece uma área, outra. Durante a faculdade, por 2 anos, dos 5, eu fui monitora de fisioterapia para bebezinhos, de estimulação de 0 a 2 anos. E todo mundo achava, a Amanda vai trabalhar com isso. Mas aí eu encontrei a minha mentora até hoje, a Jennifer, que ela falou a mesma coisa que eu já pensava antes, que ela falava assim, não tem isso de nunca mais. Eu falei, eu achei uma pessoa que pensa como eu. E aí eu comecei a prestar mais atenção. E aí eu resolvi ir para essa área, que é a área que ela também atuava, né? E agora como professora ensina, que é o raciocínio mecânico, a recuperação de um trauma, de uma lesão, de uma alteração, de repente, mecânica do paciente mesmo, que pisa errado, e aí aparecem dores que ele fala, nossa, do nada começou a doer. Nada é do nada, né? A gente sempre tem uma causa. Entendi. Bacana demais. Nessa parte na faculdade que você falou com os bebês, era muito pesado? Porque assim, na minha cabeça é algo muito pesado. Não, o que acontece? Quando eu fiz o curso, hoje em dia já mudou a grade, né? Porque tem bastante tempo, formei em 2010. Quando eu fiz, tinha a disciplina de estimulação para bebês de 0 a 2 anos, que tinha uma matéria que já mudou de nome, mas o nome era enorme, era Desenvolvimento Neuropsicossensório Motor. E era mais assim, um bebê que nasceu prematuro,
Então, se um bebê nasce, por exemplo, 2 meses antes, provavelmente, normalmente, no desenvolvimento dele, ele vai estar 2 meses atrás. Então, a gente estimulava, ensinava a mãe a estimular. Entendi. Às vezes, uma criança com um bebê, né, com Down, que a gente conseguia fazer a mãe, assim, desde cedo. Porque o Down, ele tem, por causa de tônus, né, ele tem uma musculatura mais elástica, ele tem mais dificuldade de ganhar força, né, e resistência. Então, às vezes, orientar a mãe. Mas aí a gente pegava bebezinhos que eram saudáveis. Eram bebezinhos saudáveis. Quem não gosta, né? Assim, de bebezinho é sempre uma coisa que chama atenção, né? Entendi. Mas aí depois tinha a disciplina que era pesada, que era a fisioterapia pediátrica. E aí sim, aí foi, acho que quando foi no mesmo período da professora Jennifer, onde eu assim, meio que fui pro lado dela, justamente por causa disso. É pesado quando você pega, assim, paciente com paralisia cerebral, paciente com autismo e outras síndromes mais graves. E aí, realmente, eu vi que a pediatria não era só um bebezinho que você estimulava a engatinhar, entendeu? Era pesado, sim. Aí haja coração, né? Porque... A fisioterapia pediátrica é pesada. Eu tenho 2 amigas que trabalham com isso, a Kátia e a Amanda também. E a gente sempre conversa sobre isso, sabe? Os casos são muito pesados. Senhora, que eu não gosto nem de saber. Eu falo com elas, gente, eu criança, eu prefiro nem saber. E aí, assim, eu acabei indo para um lado que eu me identifiquei com a professora. E eu acho que isso é muito importante. Lá na UFJF, o que eu já percebi, às vezes formam turmas que todo mundo praticamente vai para a área hospitalar. Depois forma uma outra turma que praticamente todo mundo foi para pediatria. E aí depois uma turma, todo mundo na traumatortopedia. E aí você vê que é porque com aquela turma houve uma identificação do professor da disciplina com a turma. Entendeu? Porque, assim, a turma acaba ficando homogênea, né? Assim, nós começamos com 20 só. Na minha turma formaram 12. E aí essa identificação faz depois a gente escolher paraninfo. Tanto que a professora Jennifer foi a nossa paraninfa. E a minha turma realmente, muita gente migrou para esse lado. Tem algumas na pediatria, mas minha turma migrou para esse lado. E aí foi quando também eu me identifiquei ali. Aí falei, não, gente, pediatria realmente não dá. Para mim é muito pesado. Muito pesado, né? Fala uma coisa, na sua experiência, assim, como que você percebe? Por exemplo, na minha experiência hoje, como psicólogo, eu vejo muita gente que chega em mim quando a situação já tá bem difícil. Inclusive, tem gente que fala isso pra mim. Fala assim, Wagner, não acreditava na sua profissão. Tem gente que ainda fala que não acredita. Fala assim, Wagner, não acredito, mas a situação tá ruim, já fui em psiquiatra, já fiz isso, já fiz aquilo, não resolveu. As pessoas querem remédio, né? Essa é a verdade. Na então, fisioterapia assim, também. Então, a pessoa chega em você como última tentativa. Assim, se você tenta dar jeito aí... assim... porque... O remédio é sempre muito mais prático, né? E a pessoa, normalmente, ela quer ir no médico, ela quer que o médico peça um exame, e do exame, ela vai tomar um remédio e ela vai ficar boa. E, como eu te disse, se a pessoa tiver uma alteração mecânica, ela vai repetir o padrão e vai se lesionar novamente no mesmo lugar. Então, se ela tem uma dor que ela tá pisando errado, aí, sei lá, ela começa a tomar um remédio para reduzir a dor. Vai mascarar por um tempo. Daqui a pouco ela tá pisando ali, porque, por exemplo, tem uma tendinopatia de pata de ganso, que é perto do joelho ali. Ela é por causa a pessoa pisa e não tem força para segurar pro quadril e a tíbia não rodarem, né? Então, acontece um estresse mecânico,
nos tendões, a dor, fica bem inchadinho o local, é um local pequeno, por isso que o edema é pequeno, mas assim, dá edema, fica quente, aí a pessoa vai no médico, aí o médico fala, ó, toma isso aqui para desinflamar, ou então ele faz às vezes uma infiltração, se tiver a pessoa tá com muita dor, e a pessoa vai para casa, às vezes com um pedido de fisioterapia, ela até vai com um pedido de fisioterapia, mas aí ela pensa assim, vou tomar o remédio, se passar, pra que eu vou fazer fisioterapia? Sim. E aí passa. Só que aí a pessoa não fez o fortalecimento necessário para que esse padrão não se repetisse. Para a gente poder consertar ao máximo a mecânica da pessoa. A gente não consegue, assim, deixar a pessoa perfeita na mecânica, né? Porque é tudo estrutural. Mas a gente consegue reduzir padrões. Então, assim, se você fortalece umas musculaturas que seguram aquela rotação ali, a chance do tendão se estressar e inflamar diminui. Só que aí a pessoa não sabendo disso, porque o médico, ele dá o remédio e fala, faz fisioterapia, aí a pessoa daqui a um tempo tendinite de novo. E eu mencionei essa porque essa é muito, 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 muito frequente e a pessoa é muito relutante na fisioterapia. O resultado da fisioterapia nela também é lento, aí eu acho que isso contribui, mas é lento. Porque é uma coisa realmente estrutural. Mas as pessoas querem, elas são muito, ainda mais no mundo de hoje, né? Tudo muito imediato. As pessoas, trabalho a longo prazo. Exatamente. Elas são muito imediatistas, assim. Então, o remédio vai tirar a dor, a fisioterapia vai demorar demais. Ou então vai onerar para a pessoa, vai custar caro. Né? Sim. Mas aí, às vezes, a gente vê muita gente, claro que não são todos, mas muitas pessoas que pensam assim, o dinheiro que eu gastaria com a fisioterapia, eu gasto com outra coisa que um celular novo, né? E a gente tem que ver, aí eu sempre falo com as pessoas, você tem que ver o que é questão de prioridade na sua vida. Sim. Se o celular novo é tão importante assim pra você, vai fazendo as tendinites de repetição, né? E assim, eu sou bem sincera com os meus pacientes. Eu trabalho tanto com as sessões de manipulação, né, terapia manual, quanto com o Pilates. Que o Pilates é um método, né, é uma das armas que a gente tem para poder fazer a reabilitação. Eu sou bem honesta com os meus pacientes. Eu falo, olha, isso que você tem, se eu fosse fazer uma sessão de fisioterapia em você, ia ficar em tanto e nós íamos gastar tantas sessões, mais ou menos, porque a gente não tem como saber. O paciente pode responder muito rápido ou muito lento. Por isso que às vezes o médico pede lá 10. O paciente gosta disso, não gosta? Assim, 5 sessões. Na psicologia também. Quantas sessões para ficar bom? Ele chega aqui, mas quantos que você vai me dar? Aí você fala, não sei, mas é uma ideia. E a gente não sabe. Sim. Tem paciente que melhora com 5 sessões, tem paciente que às vezes não colabora em casa com o que a gente pede, ou ali mesmo não se entrega porque tem medo do movimento, medo de doer, e aí vai demorar mais. Sim. Mas o que eu falo pro meu paciente, de repente, é assim, olha, a sessão de fisioterapia, de manipulação aqui, eu tento ser o menos chato possível, porque eu já fiz. Já fizeram em mim, né, sessões de fisioterapia, e era muito chato, assim, aquela sessão maçante de você e a pessoa, e aquilo ali, só a mesma coisa todo dia. E eu tento fazer isso ser bem diferente, né? Eu coloco música lá no ambiente o tempo todo, a gente conversa. Mas o que eu falo para eles, voltando, é que eu falo assim, olha, você fazendo, de repente, tantas sessões, mas se a gente iniciar o método Pilates e você aderir ao tratamento, vai sair menos custoso para você em termos de financeiramente, assim, né? E você vai inserir na sua vida uma atividade física que vai te dar um bem-estar maior e impedir outras lesões futuras que a pessoa poderia ter, entendeu? Então, às vezes, eu deixo de ganhar dinheiro, né? Assim, eu falo, poderia ganhar ali na sessão, nas costas do paciente, né? Às vezes o paciente ia virar
10, 15 sessões. Sim. Mas aí eu prefiro converter mais uma pessoa ao hábito ali de estar ali comigo, fazendo atividade física. Sim, é bem melhor, né? Porque ainda existe muito uma descrença nisso. As pessoas acham que atividade física é malhar na academia de ginástica. Quando o médico manda, eu queria que você fizesse uma atividade física. Aí as pessoas falam, então eu vou caminhar e vou pra academia de ginástica malhar, puxar ferro, né? Já associa logo, né? É verdade. E o Pilates, ele é em grupo, então? Eu tenho pacientes, como eu atendo sozinha, eu atendo no máximo 3 pessoas ao mesmo tempo. Entendi. Pra eu poder ter uma visão de todos ali ao mesmo tempo. Porque se o paciente estiver fazendo exercício, mas com uma rotação de pé errada, já vai dar problema. Então, eu tento controlar esse número de pessoas. Alguns pacientes, eu preciso dar uma atenção especial, então normalmente eu coloco só eles naquele horário. São pacientes que têm risco de queda, paciente que realmente eu não posso tirar o olho em nenhum momento, nem para responder uma pergunta do outro que está ali do lado. Entendi. Ou então eu coloco nesse horário uma pessoa que já é mais experiente, que já está mais tempo no Pilates. Mas o que acontece é que às vezes tem 3 pessoas no mesmo horário. E o mais engraçado é que às vezes a pessoa das 4 horas, né, o grupinho das 4 horas acaba, encontra o grupinho das 5, ficam tomando café e papeando, porque elas vão aguardar o grupinho das 6. Entendeu? Então, assim, além da parte física, tem realmente uma parte social legal também. Tem um contato, tem uma conversa. Inclusive, legal. Assim, elas combinam de encontrar fora, que bacana. Fazem lanches juntas. Eu percebo que essa parte social, principalmente com o idoso que mora sozinho, o idoso que mora sozinho, você como psicólogo pode dizer melhor que eu, né? Eles tendem a demenciar antes, a não ter controle das próprias coisas em casa, ficar confuso, né? Porque falta alguém para conversar. E aí lá no Pilates, às vezes as idosas fazem amizade. E é engraçado, porque tem hora que elas ficam conversando e eu fico, gente, eu tô aqui, e aí elas, só um minutinho. E aí elas ficam, né? E teve até um dia muito engraçado que eu fui pega de surpresa, porque elas não me avisaram, mas elas decidiram que no horário das 5 horas, elas não iam fazer Pilates. Elas iam lanchar lá no estúdio. E eu vi que uma chegou com um bolo de fubá, outra com uma Coca-Cola, e a outra levou um salaminho, que assim, não combina muito com o resto, mas ela falou, eu tô com muita vontade de comer um salaminho. E elas tomaram café e elas falaram, hoje a gente vai ficar aqui conversando. Então, essa parte social para elas ali, principalmente algumas idosas que já não rendem muito fisicamente. Então, assim, o que eu consigo com elas ali fisicamente, é claro que eu exploro ao máximo, né? Eu tenho uma paciente que chegou, ela tem os 2 tendões rompidos nos 2 ombros, ela já tá com bastante idade. Outro dia ela chegou super feliz pra mim, porque ela disse que mesmo com o ombro assim, rompido, né? Ela teve força para levantar o tronco e abrir o registro e tomar banho sozinha. Já é uma vitória, considerando. Com certeza, sim, porque legal. Imagina que chato, você quer tomar banho, alguém abre para você, depois alguém fecha para você. Então, assim, a gente ganha... o braço dela, a gente não conseguiu muita coisa, mas a gente conseguiu uma maneira dela fazer a função que ela queria, trabalhando outras coisas. Então, tem esses ganhos, óbvio, mas alguns pacientes, assim... eles fadigam mais rápido por causa da idade, né? Porque as pessoas falam muito de osteopenia e osteoporose, que é a perda da massa óssea. Fazem sempre exame, né? No médico para ver na linha lá como elas estão. Aí repõe cálcio, toma injeção de medicações para absorver o cálcio. Mas pouco se fala sobre a sarcopenia, que é a perda de massa muscular que acontece após os 60 anos.
Então, o tecido muscular vai sendo substituído por tecido adiposo. A pessoa não precisa nem engordar para isso. Como a massa muscular ali dentro reduz, a massa gordurosa vai tomando conta do espaço ali dentro, né? Então, assim, o ideal seria realmente uma atividade física depois de 60 anos para prevenir sarcopenia ou até começar antes. Mas essas idosas a gente tem ganho, mas elas fadigam antes e eu acho que o ganho que elas têm na socialização ali é maior. É metade do que elas estão fazendo. Metade é o físico, metade é a parte psicológica. Inclusive, já tive pacientes que estavam lá em depressão e, assim, claro, tomando remédio, mas uma encontrando a outra, eu também tenho isso, eu tive esse problema, mas eu já tive esse problema também. Então, elas se identificam e batem papo e... tem uma melhora, elas chegam mais animadas. Pandemia, infelizmente, foi um fator que atrapalhou muito essas idosas, porque morando sozinhas, sem poder sair de casa, né? Sem a parte social lá do Pilates, elas ficavam assim, quando você vai voltar? Mas ao mesmo tempo eu tinha que ter segurança para elas eram um grupo de risco, né? Mas também não é só idosa que eu atendo no Pilates, que as pessoas tendem a achar que é coisa de idoso. Pra mim era coisa de idoso. Na verdade, pra mim, assim, o Pilates era realmente isso, coisa de idoso, sabe? Nunca tinha pensado nessa parte social, sabe? Pelo que você falou, imagino que tenha idoso ou outras pessoas que mantenham ali a frequência pelo social mesmo, de ser agradável, não pela atividade, né? Sim, tem dia que elas tampam no papo lá e eu falo, gente, e ninguém olha pra mim e só falta falar, peraí, você tá atrapalhando a gente, abaixa essa música aí que a gente quer conversar. E quando uma falta, a outra sente falta, né? Elas têm grupo de WhatsApp. Né? Legal. É engraçado, elas têm grupo de WhatsApp para trocar mudinha de planta. É uma coisa muito legal. Legal. E aí elas fazem lanche, me chamam às vezes. Tem vezes que eu fico sabendo que elas não me chamaram, aí eu faço um drama. Mas tem essa parte. Mas eu atendo pessoas jovens também. Os homens têm muito preconceito com Pilates. Homem acha que Pilates... Primeiro, eles pensam que é coisa de idoso. E segundo, eles acham assim, que é coisa de mulher. Que a mulher, às vezes, não aguenta uma academia de ginástica. Então, ela vai fazer o Pilates. Só que, não. Eu tenho pacientes homens que... evoluem demais. Ainda mais que homem tem uma vantagem, que é a testosterona. Ela ajuda muito a ganhar massa, a definir, sabe? A ganhar força. Porque a gente trabalha não só a hipertrofia, né? Mas a resistência, o ganho de força, de massa. Então... Tem homens lá no estúdio que evoluíram tanto que eu tive que comprar mola mais forte. Mas eles vão inicialmente pela hipertrofia ou eles vão porque tiveram algum problema e aí realmente eles vão como orientados? Você disse. Eu já protelei ao máximo e agora eu tô totalmente esculhambado e não tenho mais como enrolar. E o médico falou que eu precisava fazer Pilates. E aí ele sempre fala, mas foi o médico que mandou, né? E aí a minha esposa falou que vinha, então eu vim, porque senão a esposa ia chegar lá e botar ele no Pilates. Mas... E aí eles viram pelos próprios olhos, entendeu? Sim, legal. E aí um fala com o outro. E aí eu tenho um grupo lá de homens que... eles são amigos, um falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro. E aí o grupo faz o Pilates, assim, todos fazem ali, mas em cada um do seu horário. E eles viram que não é coisa eu dou uma canseira boa neles. Entendi, legal. E eu imagino que, como eles vão por obrigação... Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que de vez em quando aparece pra mim no YouTube, que eles se pudesse, eles tentariam.
Não sei se você já viu uns videozinhos que aparecem no YouTube de uns indianos. Não sei se é na Índia ou na Tailândia, sei lá. Enfim, não sei se funciona também, tá? Mas eu acho engraçado, assim, eu acho meio absurdo, eu não faria, tá? Eu fico meio com medo dessas coisas. Que é no meio da rua, tá? Vem um cara com um martelo e vai batendo, puxa pescoço, e você escuta o barulho, sabe? E bate forte que só. E põe um pedaço de madeira e bate na madeira. E vai. E vai, igual vai botando piso, sabe? Igual... desempenando a pessoa, né? É como se ela tivesse ficado muito tempo no sol, empenou e aí... igual madeira molhada, né? Eu não sei nem como eles chamam isso. Mas eu já vi esses vídeos e, inclusive, eles chegam pra mim, não no sentido de, Amanda, você pode fazer isso comigo? Mas no sentido de, pelo amor de Deus, nunca faça isso comigo. A gente tem um recurso na fisioterapia que é muito bom. Eu não tenho curso específico disso, então eu costumo encaminhar, que é a osteopatia. A osteopatia, ela, assim, eu não vou dizer que ela se assemelha, porque seria demais, mas ela percebe micromovimentos, micro-rotações de vértebras, coisas que, não, obviamente, não aparecem no raio-x, não seria uma luxação, né, uma fratura, mas são micromovimentos e que aquela região ali está tensionada, e aí eles vão e reposicionam. Antigamente, todo mundo gostava quando fazia barulho, né? Estalava a pessoa, tá igual o pessoal brinca, eu já vi também um meme do miojo, a pessoa põe o miojo e então, assim, mas depois, uma amiga minha que ela aplica a osteopatia, ela falou, não, Amanda, o barulho não é mais o necessário pra gente entender que funcionou. E a gente, ela falou assim, ultimamente a gente nem busca esse barulho, porque pode ser... às vezes o barulho é de um tendão raspando, de uma articulação mesmo estalando. Mas a pessoa quer ouvir o barulho. A pessoa quer, dá uma sensação... Eu acho que até eu, que sou fisioterapeuta, quando estala e faz aquele barulho, ele te dá uma sensação muito melhor. Sim. Quando não faz barulho, você fica assim, será? Né? Mas melhora depois. Mas aí eu costumo encaminhar quando eu vejo que a paciente, por exemplo, nódulos de tensão muscular nos paravertebrais que ficam entre as vértebras, muita dor no pescoço, rigidez no pescoço quando acorda. E aí eu vejo que ali com o que a gente está fazendo não está adiantando, eu estou debelando o ponto gatilho e a pessoa está formando de novo e está formando de novo. E aí eu encaminho para uma amiga minha, que é a Natasha, que eu tenho bastante confiança. E a Natasha fala, Amanda, realmente tem algumas coisas para eu alinhar. E aí, às vezes, ela vai mexendo, ela localiza, e ela é às fisioterapeuta vezes... também? Fisioterapeuta. E ela trabalha com essa parte manual também e com osteopatia. E aí ela localiza... né, claro, as vértebras e tudo mais, mas aí ela vai ver até lá no pé, às vezes tem alguma coisinha para ela mexer. Uma vez eu assim, como tem umas frases que falam, né, que quanto mais especialista você é numa coisa, quanto mais você sabe de um mínimo, menos você sabe do todo, né? Então, assim, como eu fico no meu nicho ali, uma vez eu tava com uma dor baixa na pelve, eu achei que pudesse ser pedra, que eu já tive. Eu falei, gente, tem uma pedra na uretra, bexiga. Não tem. Fui no uro, não tem. Não, então eu vou no ginecologista, alguma coisa de útero, ovário. Não era. E eu já tinha ido em tudo, eu tinha feito tomografia, fui num cirurgião abdominal, claro que não na intenção de operar, mas porque eles é que olham isso e não tinha nada. E aí eu conversando com a Natasha falou, Amanda, vem aqui pra eu dar uma olhada. E quando ela foi me palpando, né, ela palpa os órgãos, inclusive, ela descobriu que o ligamento uterino estava em espasmo, né? Tracionando o útero e gerando dor naquela região.
Caramba. E eu tava fazendo o que todo mundo faz, procurando médico. Sim, achando que era alguma coisa que ia ter uma medicação. E nada aliviava aquela dor. Nenhum analgésico aliviava. E aí a Natasha me mostrou, ela chegou a palpar meu útero, ela mexeu assim, ela falou, você tá sentindo? E a gente sente. Eu falei, tô sentindo. Ela falou assim, ele tá retesado, eu vou mobilizar ele. Na primeira sessão que ela mexeu, eu juro pra você, Natasha, me desculpa, mas eu pensei assim, cara, eu tô achando que não é isso não, porque meu útero como assim, o ligamento tá quieto lá dentro, será que ela consegue pegar meu útero e manipular ali dentro, né? Falei, tá bom, Natasha, muito obrigada, né? Fui pra casa, bem descrente, né? Até a gente que é da área, às vezes, fica bem descrente. Sim. A dor parou. Mas mesmo parando, a Natasha falou assim, eu vou precisar de mais umas 2 sessões para continuar soltando ele para que a dor não volte, né? Entendi. E aí eu tive que dar o braço a torcer de falar, caraca, Natasha, você descobriu uma coisa, assim, que médico nenhum ia descobrir. Por quê? Porque é da área da fisioterapia. É por isso que não adianta só quando uma pessoa tem dor, ela ir no médico. E tem gente que acha que para ir procurar um fisioterapeuta tem que passar por um médico. Isso deve acontecer com você também. Tem muita gente que acha que para fazer umas sessões de psicologia, com psicólogo, tem que passar por alguém que vai liberar, né? É claro que nos planos de saúde tem o pedido. Mas quem quiser, às vezes, procurar... A pessoa não tendo nenhuma restrição que precise de uma autorização para ela fazer o exercício físico, ela pode simplesmente procurar a gente. Né? E muita gente acha que tem que primeiro ir no médico e aí só se o médico pedir é que ela vai fazer o Pilates ou o RPG ou o que a Natasha fez comigo, que é uma mobilização visceral, né? Que ela que chama. Mas então, assim, a fisioterapia, ela tem um potencial, assim, muito absurdo, né? E tem muitas vertentes também, né? Tem muitas vertentes, tem muitos caminhos. Por exemplo, pouca gente sabe, mas eu aprendi isso dentro da faculdade, porque eu também não sabia. Parâmetros de ventilação mecânica na UTI. Normalmente, a pessoa faz a gasometria, olha lá o quanto que está de oxigênio, quanto está de gás carbônico e tudo mais. E quem vai determinar os parâmetros no ventilador mecânico é o fisioterapeuta. Ele é o responsável por olhar no ventilador mecânico e falar, vou subir essa pressão aqui, eu vou reduzir essa, porque aí o paciente vai... Ele está em acidez, ele está em não sei o que, ele vai manter os alvéolos mais abertos. Um fisioterapeuta na equipe? Sempre tem, na UTI. Foi um estágio também bem pesado, que é UTI, que eu falei, gente, nunca mais eu piso dentro de um hospital para trabalhar, porque eu sou muito, eu sou de muito me envolver, né? Tem isso também. Você cria vínculo. Demais. Uma vez eu até perguntei para uma médica minha se ela via problema nisso, de eu me envolver demais com os meus pacientes, porque eu nunca consegui não me envolver. E aí uma pessoa me falou, Amanda, mas você se envolve demais. Daqui a pouco... Porque às vezes o paciente chegava lá e ele falava assim, porque meu computador estragou. Aí eu ia na casa da pessoa, formatava o computador da pessoa, entendeu? E eu, então, assim, poxa, tô precisando correr atrás de um exame, não sei o que. Eu falava assim, não, me dá seu WhatsApp aí que eu vou pedir autorização no negócio da Unimed. Então, e aí depois eu ficava, e aí, fez o exame, né? Sim. Controlando e criando esses vínculos, essas preocupações que vão além do que eu tô tratando ali. Sim. E aí essa pessoa, eu perguntei para uma médica, ela falou assim, você faz isso porque você tem vontade... Ou porque você sente na obrigação, porque é seu paciente. Eu falei, não, eu tenho vontade. Aí ela te sobrecarrega?
falei, olha, eu fico cansada do dia a dia de trabalho, mas eu não sinto que seja isso que me sobrecarrega. Ela disse, então não tem problema nenhum. E aí a gente estava até conversando antes de começar aqui, né? Eu gosto muito da doutora Ana Beatriz Barbosa. E ela tem uma frase dela no livro que eu tô lendo agora dela, que chama Felicidade, que ela fala que ela é assim. Ela gosta que os pacientes chamem ela de Bia, né? Ela não gosta desse negócio de doutora, ela fala que é um acaso só. E ela disse que quando ela começou a atender, ela descobriu que ela queria transcender aquele atendimento ali. Ela não queria só tratar o corpo, ela queria tratar o corpo e a alma. Legal. E quando eu li essa frase, eu falei, cara, é o que eu acho também, entendeu? Porque essa minha professora Jennifer, ela tem uma frase que é muito verdade, que eu guardei, que a sua postura é a maneira como você se apresenta ao mundo. Então, uma pessoa muito tímida, ela vai chegar no consultório com uma cifose fechada, né? E aí você pode até trabalhar fortalecimento e não sei o que, até ela fala tchau, aí chega lá fora, ela tá assim de novo. Então, assim, você vê, a pessoa que é muito autoconfiante, ela já anda, né? Olhando ombros largos. Então, é a maneira como você se apresenta. Então, eu me envolvo com o paciente até nessa parte. Porque eles acabam desabafando. E eu não consigo não me envolver e não, às vezes, ajudar de alguma forma, sendo que tem como, né? E esse era o grande problema de trabalhar na UTI. Porque a situação... porque, assim, eu fiz o estágio de hospitalar, eu acho que no pior lugar que poderia ser, que era o HPS. Então, assim... O HPS é um pronto-socorro. É o Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora. Então, assim, quem tava na UTI ali era acidentado, era gente que afogou, era gente... Normalmente de traumas, assim, né? Ou doenças mais graves. E eram pacientes com prognósticos ruins e que eu ia para casa, quando eu voltava no outro dia, tinha perdido muitos. Entendi. E aí eu falava, gente, mas eu ontem estava mexendo com esse paciente, ele foi a óbito. E alguns ficavam sedados, né? Outros já estavam acordados mesmo com uma máscara às vezes, ou alguns até com ventilação ainda para poder estubar. E esses que estavam acordados, eu conversava. Eu falava assim, não, você está melhorando, você vai sair daqui, né? Legal. Alguns saíram. E alguns eu conversei falando, não, você vai melhorar, você vai sair daqui. Voltei e eles não estavam mais lá. E é pesado demais, né? Pra mim, isso... Aí eu falei, não, eu não... Você carregava aquele sofrimento, então? Sofria muito junto. Eu imagino que deva ser um trabalho, assim, que você não pode levar... Eu imagino, né? Não dá pra carregar esse sofrimento pra casa, não, né? Você tem... o que eu dá tenho... pra separar também, né? É porque, assim, é o tipo de problema que a pessoa tem, né? O que eu carrego, às vezes, que eu me envolvo com as minhas pacientes, são coisas leves, que pra mim não vão me fazer perder o sono, não vão me fazer ter que sair de uma rotina ou fazer coisas que não estão ao meu alcance. Sim. Porque são problemas do dia a dia, de eu não sei comprar pela internet, você compra pra mim, você pode ir na minha casa me ajudar, minha Wi-Fi não tá funcionando. Então, assim, compra um remédio pra mim que eu não sei comprar, marca tal médico. Eu já acompanhei paciente até o médico, porque eu falava, você vai falar isso, isso e isso. E aí a paciente ia, não lembrava mais o que era pra falar, e o médico não sabia o que era pra fazer, aí ela falava às vezes uma coisa que não era o nosso foco, e voltava falando, ele disse que não tem o que fazer, né? Mas você falou isso aqui? Mais ou menos. Então, você sabe assim, que não falou. Aí eu falo assim, você quer que eu vá contigo? Porque assim, eu não quero invadir também o espaço, né?
Mas eu vou com paciente. Eu já fui com muito paciente meu até o médico, para poder conversar e falar. Porque eu sou muito a favor do trabalho interdisciplinar, entendeu? Sim, é bom. Multidisciplinar, porque é impossível. Se eu pego e eu olho só o meu, você olha só o seu, e o médico pega e ele olha só o dele, né? As coisas, tudo na nossa vida está correlacionado. As pessoas somatizam. Então, uma pessoa que está lá no médico com dor, de repente, ela está somatizando uma coisa. E ela vem para fisioterapia tratar uma coisa que ela está somatizando, que se ela estivesse tratando contigo, ela não estaria em mim no médico. Sim, sim. Entende? Sim. Então, o olhar tem que ser pro todo. Sim, sim. Então, eu posso dizer, graças a Deus, que eu conheço muito bem todos os meus pacientes, a vida deles. Você tem um olhar... E eu sei quando eles estão somatizando. Eu sei quando eles estão diferentes, que eu falo, você tá com a carinha diferente hoje. Essa é a vantagem de acompanhar a longo prazo. O médico é uma consulta e depois ele vai custar ver aquele paciente. E não é culpa dele, ele tem muitos pacientes. Sim, sim. Não é culpa dele. Sim. Então... eu às vezes vou junto porque eu falo, olha, eu tô tentando evoluir com essa paciente, mas ela chegou num obstáculo de dor. Eu precisava que você medicasse ela com alguma coisa para eu cruzar essa barreira. Quando eu cruzar essa barreira, ela não vai precisar mais do analgésico. Sim. Um analgésico mais forte, um anti-inflamatório. Sim, e aí ele compreende. E é isso que eu falo às vezes para elas falarem, aí elas esquecem. Mas aí eu falo, não, eu vou contigo, eu vou contigo. E nessa parte emocional que você falou, né? Dá pra perceber quando a pessoa não tá bem. Isso influencia no rendimento dela ali, no dia. Influencia muito. Então tem realmente um impacto. Eu digo isso porque, por exemplo, eu gosto muito de luta. Quando eu não tô bem e eu apanho muito. Quando eu tô bem e eu também apanho. Mas você bate também. Mas eu apanho bem, sabe? Mas você bate de volta. Às vezes eu tento. Pelo menos eu tento, sabe? O dia que você não tá bem, você só apanha. O dia que você tá bem, você dá umas de volta. Mas o que acontece? Eu consigo perceber, hoje eu consigo perceber, assim, no exato momento ali, em tempo real eu consigo perceber a influência da minha cabeça. Sim. Eu consigo perceber que, assim, eu não tô bem, sabe? Eu consigo ir, sabe? Tentar, me esforço ali o máximo que dá, mas eu consigo perceber assim, olha, não tô bem hoje, mas... E eu vou te falar isso agora, é um ponto muito interessante que você tocou agora, porque, assim, eu vou te falar do paciente e de mim. Essa semana eu tô de recesso, né, entre Natal e Ano Novo, mas semana passada... Uma paciente minha, que é bem expansiva, conversa. Ela chegou meio caladinha. E aí eu falei, tá tudo bem? Você tá sentindo dor? Falei, gente... Ainda brinquei com ela, assim... falei com a outra. Só se ela arrancou dente, aí ela não tá querendo sorrir pra gente, né? Mas ela tava lá quietinha. E o rendimento caindo. Eu falava, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela falava, tá pesado. Ou então, assim, eu vou fazer mais devagar hoje. Tudo bem. Mas eu sabia que tinha alguma coisa. E aí, no meio da sessão, ela pediu pra ir embora. Aí, nesse momento, eu tava mais sozinha com ela. Eu falei, não, senta aqui, vamos conversar. Se você não quiser me falar, assim, o que tá te aborrecendo... Não tem problema. Mas eu preciso saber se é alguma dor, alguma insatisfação aqui. Se te aconteceu alguma coisa muito grave, né? Sim. Ela falou, não. Ela falou assim, eu realmente hoje não tô bem psicologicamente. E aí ela interrompeu a sessão. Ela não conseguiu terminar. Ela não tava legal psicologicamente. Eu falei... Normal, isso acontece, não preocupa. Eu só queria saber se não era assim algo de problema de saúde na família, algo que pudesse realmente tá
sendo mais pesado para ela, né? Um cargo, assim. Mas às vezes é um dia que ela não acordou bem, se aborreceu, ou teve um problema que desanda o dia inteiro, né? E aí é isso que eu queria falar também de mim, que deve acontecer com você, a gente que lida com o público. Tem dia que a gente não tá bem, né? Sim. E você como psicólogo, você não tá bem nem pra você. E aí você fala, deixa eu ajudar o outro a ficar bem. Né? Pra você deve bater mais ainda do que pra mim, que o paciente às vezes não tá bem fisicamente. Fisicamente eu tô bem. Mas a minha cabeça aqui tá assim. Sim. Isso deve bater mais pra você, porque você vai tratar a cabeça do outro sendo que a sua cabeça tá bagunçada. Mas meus pacientes me conhecem e eles viram pra mim e falam assim, você tá estranha. E eu falo, não, tô cansada. Não, eu te conheço, quando você tá cansada, você fica com o olho mais fundo, você fica sentadinha de vez em quando, você tá chateada com alguma coisa. Eu falo, não, eu tô aborrecida. Aí é engraçado que quando são as minhas idosas que eu amo lá, elas falam, não, vem cá, vamos sentar aqui. Elas saem do aparelho, saem do exercício e elas falam assim, mas o que tá te acontecendo? Mas elas ficam também só esperando, né? Uma oportunidade pra parar, né? Elas gostam de dar uma paradinha, né? É igual aquelas, elas vão 1, 2, eu viro de costa 10. Aí eu ainda brinco, ó, Deus tá vendo. Aí elas morrem de rir, né? Eu falo, eu tava de costas ali olhando outra coisa, mas Deus tá vendo, e elas morrem de rir. Mas é claro, a oportunidade para elas darem uma paradinha, porque o exercício para elas é mais pesado às vezes, tem que ser feito mais lento, porque elas fadigam mais rápido, como eu disse. Mas aí elas ficam preocupadas comigo também, e isso é muito legal. Assim como eu tenho a minha preocupação com elas, depois quando eu vou pra casa elas mandam mensagem assim, vou rezar pra vocês. Aí no dia seguinte, você melhorou? Você resolveu o seu problema, né? Sim. É praticamente impossível a gente esconder o dia que a gente não tá bem psicologicamente. Sim. Eu já tive dia de não tá legal, de não conseguir ir trabalhar. E por eu ter esse espaço com as minhas pacientes, a gente se trata muito proximamente, eu nem tinha necessidade de inventar uma desculpa. Eu falava, olha, hoje eu não tô legal, não tô bem assim para conversar, eu tô precisando ficar quietinha, e elas compreendem, elas não sei o que, melhoras para você, e eu gosto demais disso, sabe, Wagner? Eu não consigo não me envolver e eu gosto de me envolver. E elas retribuem isso, entendeu? Elas se sentem acolhidas, né? De nenhuma paciente ali eu não tenho isso de volta. Assim como eu me dou, elas se doam pra mim também, entendeu? Sim. Elas se colocam à disposição se eu precisar de alguma coisa, elas oferecem, eu vou passar em tal lugar, eu faço esse favor pra você, e porque elas querem retribuir de alguma forma, às vezes, alguma assistência que eu tô prestando, né? Sim. E é como a minha médica disse, se isso não estiver te causando prejuízo, e se for uma coisa que você gosta... E eu não consigo separar mesmo, por causa dessa história de que a gente tratar o corpo sem tratar o psicológico e sem tratar a alma, vai ser aquele paciente que vai chegar curvado, vai fazer o exercício e vai embora curvado. E a postura dele nunca vai melhorar. E ele vai chegar em casa e todo mundo vai falar, você tá fazendo pilates, mas você continua todo corcunda, né? Sim. E eu já vi pacientes meus que eu fui abordando, foi no psicólogo. Justamente por isso, eu falava assim, olha, você chega aqui todo recolhido, né? E já pensou em ir no psicólogo, já teve paciente que topou, entendeu? Concordou. Legal. Ele falou, realmente, aqui eu fico com a postura boa, quando eu vou pra casa eu tô mais fechado, entendeu? Sim. Você tá com a pessoa ali o tempo todo, né? Às vezes você vê que a pessoa tem realmente uma outra questão. Né? E são 50 minutos de sessão e, teoricamente, na teoria mesmo, eu vi até um meme esses dias que para aula render mais,
A fisioterapeuta estava colando esparadrapo na boca de todo mundo que estava entrando. Para uma sessão render mais, né? Sim. O ideal seria todo mundo ficar quietinho, respirar, se concentrar. Eu tenho essas pacientes. Eu tenho essas pacientes que pegam aquele momento para elas. Elas se concentram, elas respiram. Não querem conversar. Naquele momento ali não. Elas conversam antes, conversam depois. Mas na hora do exercício não. Faz a respiração correta. Agora, eu vejo outras que eu falo... Eu acho que é melhor abrir mão dessa concentração e respiração. Sim. Porque o que vai fazer bem para ela nesse momento é realmente conversar. Entendi. Então, assim, por isso que lá, às vezes, tem dia que você chega lá, você não sabe quem tá fazendo exercício, quem tá tomando um cafezinho, quem tá esperando a colega do outro horário chegar. Tem uma paciente minha lá, né, que eu vou falar dela aqui, que ela vai ficar feliz, a Malu, você conhece? A Malu, eu falo, Malu, você é patrimônio histórico aqui. Ela tá comigo há muito tempo. E não tem uma pessoa no meu estúdio que não conheça a Malu. O pessoal... E ela faz a sessão dela às 5 da tarde. O pessoal da manhã conhece a Malu. Porque em algum momento a Malu já foi lá de manhã fazer alguma coisa e ficou. É capaz dela ir até quando você não tá, né? Se eu der uma chave pra ela, ela vai. E o pessoal da manhã conhece ela, o pessoal de antes dela conhece ela, porque às vezes ela já adiantou uma sessão e tal. O pessoal de depois. Aí eu atendo muita gestante. Aí a gestante, eu amo trabalhar com gestante. A gestante faz o pilates gestacional, ganha o bebê, dá uma sumida, engravida de novo, volta. Malu, você continua aqui. Malu já acompanhou diversas gravidezes. E a Malu é psicóloga, por formação. Ela exerceu muito pouco, mas ela é psicóloga. E aí, às vezes, esses pacientes que eu te falei que não chegam muito legais e eu percebo, daqui a pouquinho, quando eu olho... A Malu tá ali com a pessoa conversando. E legal. A pessoa tá ali conversando, abafando com a Malu. A danadinha consegue tirar da pessoa o que é. E abraça. Eu olho, tá se abraçando. Eu falo, gente, a Malu resolveu o problema. Então, assim, é bom ter a Malu no meu estúdio. Acho que eu vou até contratar ela pra ficar lá. Tem a função da Malu. Tem. Eu já brinquei com ela... Que eu ia cercar um pedacinho ali para ser o escritóriozinho dela, o consultóriozinho dela. Que aí alguém não chegou... Você não chegou legal? Senta aqui com a Malu. Aí abre a portinha, tá ali a Malu. Malu, dá uma conversada. E a Malu, ela tem esse poder de... Ela faz as pessoas rirem, porque ela é muito debochada, ela é muito engraçada. E aí, depois ela abriria a portinha e falaria, aí, Amanda, tá pronto pra você já. Eu já falei pra ela que eu vou fazer isso, é um projeto. E me fala uma coisa, Amanda. O Pilates, ele é indicado pra todo mundo? É contraindicado? Como que funciona? Então, na verdade... eu falei das gestantes. As gestantes, se elas já eram ativas fisicamente antes, é só a gineco falar pode continuar, elas continuam. Para cada trimestre a gente tem um programa de atividade física. Legal. Se a gestante não era ativa antes, eu peço para ela esperar completar 12 semanas, peço uma carta do gineco e a gente inicia. Contraindicações, até hoje ali não me apareceu ninguém que não pudesse fazer. Criança, por uma questão assim meio óbvia, né? Até porque os aparelhos não... Questão de ser dinâmico, né? O aparelho não foi feito para criança, mas adolescente já dá para fazer. E é bom pegar paciente adolescente, porque aí você tem como consertar muita coisa ainda. Sim. E então eu tenho pacientes adolescentes, eu tenho paciente mais jovenzinho, eu tenho paciente mais idoso. Eu vou desde ali... Atualmente a minha caçulinha é a Carol, que eu brinco com ela tem por volta de 20.
E a mais velha tem 90. Oh, legal. Isso, então assim, é um leque bem grande. Tem contraindicações momentâneas, por exemplo, se a pessoa falar assim, Amanda, eu tive febre esses dias, mas eu tô bem. Aí eu falo, deixa eu dar uma olhada. Se a pessoa tiver febril, eu não deixo fazer, porque a atividade física aumenta a temperatura corporal. Sabia disso Se a pessoa tiver com a pressão alta, eu não deixo fazer, porque se ela não controla a respiração ali e ela prende, eu fico de olho se ela não tá prendendo. Se ela prende, ela aumenta a pressão dela. Então, assim, na verdade, as contraindicações são essas que aparecem no dia a dia. Ou um médico que não libera uma gestante porque ela tem o colo do útero mais curto, pode induzir um parto precoce. Essa pessoa aqui, ela tem uma insuficiência cardíaca muito grave, qualquer exercício físico já vai ser muito dispendioso para ela de gasto energético. Mas assim, para mim só chegou no caso da gestante mesmo, que queria fazer, não podia. Mas o resto não, o resto tranquilo. Já chegou o paciente, ficou brava comigo porque estava com a pressão alta, queria fazer. Eu falei, não pode, se você quiser ficar aí um pouco, daqui a pouco a gente mede de novo. E já chegou o paciente febril que falou assim, eu tô gripada, até ontem eu tava com febre, hoje eu acho que eu não tô. Mas poderia induzir uma febre e aí eu achei melhor não fazer. Eu não sabia disso não, eu acho que faria de qualquer jeito, sabe? Pois assim, não Pilates, mas diga assim, atividade física. Você acha que se tivesse... se você estivesse aguentando, você ia lá... você ia aumentar a temperatura corporal. Nunca tinha pensado nisso, não. Sim, a temperatura corporal, ela aumenta. Se não me engano, cerca de 1 grau, mais ou menos. E aí, pode sim, se você tiver com... Vamos supor, você chega lá com 37,3. Você vai para um 38, que já é uma febre. Aí você sai pior do Pilates, você sai pior do que você entrou. Entendi. Sem contar que quando você tá doente, você tem que guardar energia pro corpo se recuperar, né? E não gastar toda ela. Nunca tinha pensado nisso, não. O repouso é extremamente necessário. Entendi. Legal. Amanda, quando eu te conheci, eu te encontrei por uma coluna em algum site que eu não lembro qual era o nome. Isso, o site não existe mais. Era um site muito tradicional aqui em Juiz de Fora, que era acessa.com. Eu não sei se eles deixaram de existir totalmente, porque trocou, na verdade, diretoria, dono. E eu era colunista da acessa.com, tinha mais de 50 colunas lá de temas, falando de saúde, de problemas de saúde. E depois, quando trocou essa diretoria, eu já estava um pouco sobrecarregada. Eles perguntaram se eu queria continuar e eu não dei continuidade. Mas eu ainda tenho no meu Instagram, se a pessoa clicar lá na parte que abre o Linktree, né? Que tem... para falar comigo no WhatsApp, tem também tem as minhas colunas ali. A pessoa clica, aí ela clica quadril. Aí tem várias coisas sobre quadril. Pé, aí tem as coisas que eu já escrevi sobre o pé. Para não perder o material, eu coloquei todo ali. Legal. E quem quiser te encontrar no Instagram, qual que tá o seu nome lá? O meu é estudioa.amandabelotti. BLOTI. Tá, joia. Muito obrigado, Amanda. Obrigada a você, Wagner. Espero que você volte aqui. Com certeza, só chamar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, e até a próxima. Até a próxima.